A segunda leitura da Parashá de Shlach, e os espiões subiram e exploraram a terra do deserto de Tzin até chegar em Rehov, o caminho para chegar para Hamat. Como foi que eles fizeram? Eles andaram na demarcação da terra de Israel, no comprimento e na largura, como um gam, como a letra gama. Ou seja, eles fizeram por um lado todo, depois subiram. Eles foram todo o sul, do extremo leste para o extremo oeste. Como Moshe Rabbeinu falou para eles, eles devem subir pelo sul. E depois que eles andaram pelo lado sul, pelo leste, até o mar, que é o lado oeste da terra de Israel. A gente sabe que o mar Mediterrâneo é a limitação do lado oeste. E depois eles subiram todo aquele lado oeste até chegar para Levor Hamat, que é na ponta do Horahar, que fica lá no canto noroeste. Então eles andaram assim e depois assim, como um L em português. Como está explicado na limitação da terra de Israel, que o Horahar fica no noroeste. E subiram no sul, chegaram até Hebron, e lá estava Ahiman, Sheshai e Talmai, que eram as pessoas que nasceram do gigante. E Hebron, 7 anos foi construída antes de Tsoan do Egito. Vamos explicar, está escrito vai avô e chegou para Hebron, não vai avô no plural, porque só Calev que foi lá rezar no túmulo dos antepassados, dos patriarcas, para que ele não seja incitado a ir no conselho ruim dos amigos deles, dos outros espiões que queriam falar mal da terra de Israel, que não queriam entrar na terra de Israel. Assim a gente vê na frente que essa terra de Hebron foi dada para Calev pelo mérito de ele ter feito isso. Não está escrito depois que aconteceu isso, que deram para Calev o Hebron. O que quer dizer que 7 anos foi construída? Como assim? A gente sabe que Ham, ele tinha alguns filhos. Um deles era Canaã, que era o ancestral dos povos canaanitas, e ele era menor. E tinha o Mitzrayim, que era o ancestral do povo egípcio, que era mais velho. Então, será que Ham ia construir primeiro para o filho menor e depois para o filho mais velho? Como é que está falando que Hebron foi construída antes de Tsoan do Egito? Na verdade, aqui a palavra Nivnetá quer dizer que ela era construída no sentido que ela era estabelecida, ela era muito boa, 7 vezes melhor que Tsoan. Então não é 7 anos em cima, questão, modo de falar, muito melhor 7 vezes. E aqui vem falar o louvor da terra de Israel, que não tem uma cidade de rochosa como mais que Hebron, por isso que foi separada para enterrar, para usar como cemitério. E não tem uma terra boa em todas as terras como o Egito, como usa a expressão que Gan Hashem Keretz Mitzrayim, como o jardim de Deus, como a terra do Egito. E Tsoan era uma terra muito boa dentro do Egito, que era onde os reis ficavam, como o versículo fala, que estavam em Tsoan, os ministros dele, do Egito. E Hebron, mesmo assim, era melhor 7 vezes, quer dizer, o pior de Israel era melhor do que o melhor do Egito. E chegaram até o córrego de Escolha, arrancaram de lá um galho e um cacho de uvas, e carregaram com uma vara com 2 pessoas, e também romãs e figos. Zemorá é um galho da parreira que estava pendurado um cacho de uvas nela. Carregaram com uma vara com 2, como assim? Se está escrito carregaram com uma vara, eu já entendo que é 2, porque quando você coloca a vara, cada um pega num lado. Porque está escrito Bishnai com 2, que eram 2 varas na verdade. Então como assim? Eram 8 pessoas para carregar um cacho de uva, imagina o tamanho desse cacho. E um pegava o figo e outro pegava o romã. Então na verdade nessas 2 varas, tem uma discussão na Gemara como que era exatamente, de qualquer maneira eram 8 pessoas carregando. Yoshua e Calev não pegaram nada, porque a intenção que os espiões tiveram de falar mal, de falar coisas desnecessárias sobre a terra de Israel, eles queriam falar assim como o fruto é muito diferenciado, também o povo dela é muito diferenciado, muito forte. E se você quer saber o quanto peso era aquilo, a gente pode aprender pelas pedras que o povo carregou no Gilgal. Que lá está escrito que um homem pegou a pedra do Rio Jordão e colocou no seu ombro e montaram ali, ergueram no Gilgal. E os sábios falam que o peso de cada pedra ali era 40 seah, que é muito pesado. E existe uma tradição que a gente recebe que o peso que a pessoa consegue colocar no seu ombro é 1/3 do peso que a pessoa consegue colocar quando ajudam ele a colocar. Então aqui que tinham várias pessoas juntas, quer dizer, era realmente muito mais pesado que 40 seah, seria 120 seah. Afinal, é 1/3 só que a pessoa consegue carregar sozinha. Então, 120 seah, que é um peso absurdo, essas frutas que eles estavam carregando. Uma pessoa carregando um figo, carregando uma romã e 8 pessoas para um cacho de uva. Para aquele local ficou conhecido, chamou de Nahal Eshkol, córrego do Eshkol, justamente por conta desse cacho que arrancaram de lá o povo de Israel. E eles voltaram de explorar a terra depois de 40 dias. Por que eles andaram em 40 dias? A gente sabe que a terra de Israel são 400 parsá por 400 parsá.
Uma parsá é equivalente a 4 mil, 1 mil é 2 mil amot, mais ou menos 1 quilômetro. Então uma parsá é um pouco menos que 4 quilômetros. A terra de Israel seria 400 parsá por 400 parsá. E uma pessoa normal, ela anda 10 parsaot num dia. Então, em 40 dias, você consegue andar só de um lado, né, do leste para o oeste, que são as 400 parsá. E eles andaram no comprimento e na largura, como a gente falou. Somente o que? A Kadosh Baruch Hu sabia que ia decretar 1 ano por cada dia dessa espionagem, dessa maneira que eles fizeram. Então, Hashem fez que o caminho foi mais curto para ficarem só 40 anos no deserto. E eles chegaram até Moshe, para Haron e para todo o povo de Israel, para o deserto de Paran, para a cidade de Kadesh, e eles trouxeram a resposta para toda a congregação e mostraram o fruto da terra. O que quer dizer? E foram e chegaram, podia falar de chegaram. Na verdade, vem comparar a ida com a volta. Assim como a volta já estava um conselho ruim, a ida também foi com um conselho ruim. Por mais que a gente estudou que eles eram ksherim, eram boas pessoas, eram líderes do povo, a ideia de pegar a sua própria opinião já estava ali desde o início e isso não foi correto. Eles trouxeram uma resposta para Moshe e para Haron, Otam a eles, quem é eles, para Moshe e para Haron e também para todo o povo. E contaram para ele e disseram, viemos para a terra que vocês nos enviou e também realmente ela jorra leite e mel, ela é muito boa, olha o fruto dela. Por que eles falaram isso? Começaram falando bem da terra de Israel, porque toda mentira que não tem um pouco de verdade no início acaba não ficando, no final as pessoas não acreditam. Então eles começaram falando bem. Porém, tem um detalhe, o povo é muito forte que está morando nessa terra, e as cidades muito fortes, fortalezas muito fortes, e também vimos lá os nascidos dos gigantes, os descendentes dos gigantes, ainda da história antiga do Bereshit, Betzurot, é linguagem de força, com uma tradução krihan, ou seja, eram realmente fortalezas redondas, né, como na linguagem do aramaico, karir, que é algo que é redondo, ou seja, uma cidade totalmente muralhada, fechada. Amaleque está sentado na terra do sul, e o Hitiu e o Yevusi e o Emori está na montanha, e o Crini está próximo do mar e do lado do rio Jordão. Porque eles citaram Amaleque primeiro, como eles já tinham se queimado com Amaleque, já tiveram uma guerra com Amaleque, os espiões fizeram questão de citar para amedrontar o povo. E Aliad era dentro do lado do rio Jordão, a palavra Yad quer dizer mão, literalmente, ou seja, próximo. Né? Então não dá para passar, se quer passar o rio Jordão, já tem um inimigo ali do lado. E o Caleb fez o povo ficar em silêncio para Moshe e disse, vamos subir e herdar essa terra que nós sim podemos conquistar ela. Caleb fez todos ficarem quietos. Como que ele fez isso? Para Moshe, ou seja, ele fez atiçando a curiosidade do que ele ia falar sobre Moshe. Ele gritou falando o seguinte, vocês acham que só isso que Ben Amram fez pra gente, o filho de Amram, Moshe? O pessoal que escutava uma frase dessa achava que ele vem falar o desprezo de Moshe. E já que já estava no coração deles alguma coisa contra Moshe por conta dos espiões falando que a terra de Israel era perigosa, etc. Todo mundo escutou para escutar mal de Moshe. E aí ele continuou. Ele rasgou para a gente o mar, trouxe para a gente o man, fez os as codornas voarem para cá. Então, ele é possível também fazer milagres. Hashem vai fazer milagres através dele para a gente entrar na terra de Israel. Alô, na lei subiremos mesmo no céu. Se ele mandar a gente fazer escada e subir, a gente vai ter sucesso com tudo que ele falar, com certeza. Vayahas é linguagem de silêncio, como Haskol Basar, que toda a carne ficou em silêncio. Has de lembrar. Assim também a palavra Vayahas lembra pra gente a maneira que uma pessoa usa para silenciar um grupo de pessoas. Ela fala shh. Então Vayahas lembra pra gente esse fonema também. E as pessoas que subiram com ele falaram, a gente não vai poder subir para o povo, que ele é mais forte que nós. Mimeno pode ser do que nós ou pode ser dele. Hazu Shalom, maneira de falar, eles falaram até para Hashem, eles falaram isso. Obviamente que eles eram pessoas que acreditavam em Hashem, sabiam que Hashem era todo poderoso, infinito, mas querendo dizer, Hashem não quer isso. Então, é mais forte do que Hashem, outros falaram, não é o correto a gente ir para a terra de Israel. E eles tiraram de Bataretz, falaram demais da terra que eles pesquisaram, o povo de Israel, falando que a terra que a gente passou para pesquisar ela é uma terra que consome os seus habitantes, e todo o povo que a gente viu lá eram povos de pessoas de medida. Como assim uma terra que consome os seus habitantes? Todo lugar que a gente passava tinha gente morrendo, tinha gente sendo enterrada. Kadosh Baruch Hu fez isso para o bem, para poder ocupá-los eles com luto, e não vão prestar atenção nos espiões, mas eles usaram isso para o mal, falando, tá vendo, toda hora morre alguém lá. Espiritualmente, o
que os espiões queriam dizer aqui é uma terra que consome os habitantes, que a terra, o trabalho terráqueo vai consumir a nossa espiritualidade, porque vocês não queriam entrar na terra de Israel. O que quer dizer pessoas de medidas, pessoas grandes e altas, que precisa dar medida para elas. Quando uma pessoa muito grande fala, esse cara tem tantos metros, igual Goliat, que fala, sua altura é 6 amot e meia, ou Ishmadon, um homem de medida, ou seja, um homem gigante, a ponto das pessoas falarem o diferencial, que é a medida da pessoa. E lá vimos os Nefilim, os gigantes, descendentes do Anak, daqueles que caíram para o mundo, e nós fomos nos olhos deles como Hagavim, como gafanhotos, e assim nós éramos nos olhos deles. A Nefilim são os gigantes, descendentes de Shamhazai, Azael, que caíram do céu na geração de Enosh, quando os anjos estavam reclamando, falando a Hashem, esse povo só peca, ser humano só peca, Hashem mandou os anjos, vão lá no mundo, vamos ver se vocês vão se comportar melhor. E assim nós fomos nos olhos deles, a gente escutou eles falando um para o outro, a gente está vendo aqui umas formigas andando nos vinhedos, parecem pessoas. Anak, por que o gigante é chamado de Anak? Porque quando o gigante ele fica de pé, parece que ele está usando o sol como uma corrente, como um colar, porque ele cobre uma parte e o sol fica como se fosse um colar para ele. Por isso que é chamado Anak, o gigante. Aqui tem uma explicação bonita também que diz que a gente só é pequeno quando nós se enxergamos pequenos. A gente começou a se ver como se fosse um gafanhoto perante eles, por isso que Vechenainu Beneem, por isso que assim a gente acabou sendo nos olhos deles. Quando a pessoa se enxerga da maneira correta, o mundo também vai enxergar ela da maneira como deve ser. E o povo levantou a sua voz e deram sua voz, choraram naquela noite, todo o povo, inclusive os chefes, o Sanedrim, os líderes, os grandes juízes, etc. E reclamaram sobre Moshe e sobre Aharon todo o povo de Israel e disseram para eles, todo o povo, tomara que a gente morresse na terra do Egito ou nesse deserto, tomara que a gente morresse. Lu é Alevai, Oxalá, que a gente morresse. Por que Hashem vai trazer a gente para essa terra, para a gente cair na espada? Nossas mulheres, nossos filhos vão ser levados como despojo, isso é muito pior. É melhor para a gente voltar para o Egito. E falaram um homem para o seu irmão, vamos dar a cabeça, vamos colocar alguém na cabeça e vamos voltar para o Egito. Nitnarosh, como a tradução do Uncas, vamos nomear uma cabeça, vamos colocar um rei. Sábios explicam também que é uma linguagem de idolatria, vamos usar alguma outra liderança de idolatria. E Moshe caiu, Moshe e Aharon caíram sobre as suas faces perante toda a congregação do povo de Israel. E Yoshua bin Nun e Caleb ben Yefuneh, daqueles que foram explorar a terra, rasgaram suas roupas quando ouviram essas frases e falaram para toda a congregação do povo de Israel, a terra que nós passamos para explorar ela, a terra é muito boa, meod, tovaret, ela é boa, muito, muito. Respondendo o argumento dos espiões que acharam que iam cair de nível na terra, eles responderam, não, através que você desce na terra, você desce no físico, você consegue meod, você consegue muito, muito, você consegue a vantagem de refinar esse mundo material, que é o que Hashem quer no final das contas.